Então, Eduardo Fontes, que me perguntou de saber dicas como estudar o quarto movimento da Sonata Opus 31, número 3 de Beethoven. Difícil dizer alguma coisa sem ouvir e saber qual é a sua dificuldade. Uma coisa que é importante, que eu posso dizer, como é presto com foco, é melhor pensar em hipermesuras, quer dizer, cada compasso não é uma célula em si, mas sim em grandes linhas, grandes frases. Tem uma introdução de mais ou menos dois e meio compassos, e depois dois, três, quatro compassos a mais. Então, se você pudesse pensar até uma linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai até o compasso 6, seria muito bom. E assim por diante. Uma coisa também interessante a fazer é tocar a mão esquerda em blocos. Se você tem problemas com a mão esquerda, tem que ser bem leve. Então, o primeiro acorde, si bemol, mi bemol, sol, você toca junto. E o segundo acorde, que é ré, mi bemol, sol, você toca mi bemol, sol, porque o ré é como se fosse uma pequena apodiatura, o grace note, ornamento com relação à mão esquerda. Então, em linhas gerais, isso que é importante. Você ter a ideia, como nos esqueços, nos movimentos muito rápidos de Beethoven, pensar em grupos de compassos, o que pertence a quê. E isso ajuda muito a obter uma velocidade. Segunda pergunta para Cristina Barros, que gostaria de saber se, mesmo para alunos iniciantes ou avançados, é interessante trabalhar técnica no repertório e não especificamente na técnica pianística. Eu acho que cada pessoa tem suas necessidades, é difícil generalizar, e também cada professor tem, o pianista tem as suas ideias sobre isso. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar a técnica no repertório, porque é lá que nós temos a maior variedade de possibilidades. Mas, quando eu vejo que há um problema específico, ou eu dou uma peça do repertório que trabalha nisso, ou então, realmente, técnica separada, que também é muito bom, mas especificamente para um problema específico. Então, sabendo que mesmo técnica ou no repertório, é impossível dividir técnica da música, mesmo fazendo um estudo, mesmo fazendo uma escala, sempre com direção, sempre com som bonito, não mecanicamente. Terceira pergunta da Mirka Dapieva: como ajudar alunos iniciantes a manter a posição ou forma da mão? Realmente, este é uma experiência do corpo, é uma experiência e uma imagem que nós temos, que cada um de nós temos a imagem do nosso corpo, que está dentro. Então, é importante criar essa imagem dentro, interiorizada, do que seria a nossa posição. Por exemplo, o aluno se ver na imaginação, se ver de uma certa maneira, uma certa posição. Isso ajuda muito. Também aquela ideia da mão para iniciante, criança, a mão como uma casa, entendeu? Onde tem a forma de uma casa, as paredes, a porta seria o polegar, e o teto. E então é uma mão, é um formato de mão mais natural possível. Quando a gente põe a mão no joelho, ela fica assim, então o mais natural possível. Naturalidade é realmente muito importante, é chave. Resposta ao Eduardo Fontes sobre a giga da partita 1, de Bach, como alcançar a velocidade mantendo fraseado e clareza sonora. Então, existem várias etapas para isso. Uma etapa é estudar a esquerda sozinho, com uma articulação ou uma ideia de pertinência de notas, que seja a primeira ligada à segunda, a terceira ligada à quarta. Então, em dois. Dois, 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 dois. Em vez de... É muito interessante essa ideia, porque faz você pensar no salto de Fá até Si bemol como se fosse um gesto e não dois. E isso é uma das etapas. Outra etapa, evidentemente, é bloquear os acordes
Não dá para eu fazer isso, porque eu estou com uma mão no telefone e a outra só posso fazer com uma mão, mas bloquear os acordes, e isso é numa outra etapa, e numa outra etapa fazer realmente uma redução dos acordes. Eu toquei a redução das quatro primeiras dos quatro primeiros compassos, que são os mesmos, a mesma progressão harmônica do primeiro prelúdio do cravo bem temperado. Então, é basicamente isso, assim, eu tô fazendo um resumo, né, das etapas. A Melaine Gonçalves, ela me pergunta sobre Villa-Lobos e a tradição, uma certa tradição dos anos 70, 80, na interpretação de obras. Ela especificamente pede sobre Impressões Seresteiras e Valsas da Dor. Sim, houve modificações nas interpretações da obra, existia uma certa tradição, vamos dizer, de romantizar muito as obras do Villa-Lobos, mas não é só uma questão de romantizar, é simplesmente uma questão de não observar a escrita dele, primeiro no sentido do ritmo e segundo no sentido do fraseado. Quando tem saltos grandes em Villa-Lobos, e tem saltos grandes, isso não quer dizer que a gente possa pegar algum tempo. Às vezes sim, às vezes não, mas depende da frase. Então, houve vamos dizer, um rigor maior em ver o texto do Villa-Lobos como um texto que tem que ele está perto da linguagem do século XX. Na linguagem do século XX, quando você tem 4 contra 3, polirritmia é 4 contra 3. Existe um tipo de swing da música, então tem que ser feito 4 contra 3 com um swing. Esse swing na música brasileira, ele tem muito a ver com grandes frases. Então, existe sim essa menos pedal, clarificação dos níveis sonoros, isso é muito importante em Villa-Lobos, e antes não tinha isso, com o pedal ficava um pouco tudo meio misturado. Então, existe sim, contente, Melanie, de você ter notado isso, e eu sim, eu acho muito importante notar isso. Pergunta relacionada à polirritmia que eu falei, do Eduardo Fontes, o processo de leitura e de dificuldades rítmicas. Eu acho muito importante matematicamente resolver a polirritmia no papel. Depois pega a mão direita, faz um ritmo e a esquerda faz o outro, e vice-versa, até que esse ritmo fica parte de você, do som nos seus ouvidos e no corpo. Só depois passar isso para notas e para o piano. Isso vai dar uma familiaridade na parte do ouvido e também na parte do corpo com relação à polirritmia. Isso é muito importante. Então, a polirritmia, ela tem que parecer uma coisa supernatural, não uma coisa meio esquisita, que, meu Deus, aqui vem na partitura um negócio meio esquisito e difícil. O que acontece é que, naturalmente, a gente se retém, os músculos todos ficam meio rígidos, o som muda, isso tudo é muito ruim. A polirritmia tem que ser uma coisa completamente natural. Melanie, você pergunta sobre o estudo 1, Opus 10, número 1 de Chopin. Realmente, ele é muito difícil, extremamente difícil eu dizer alguma coisa sem saber qual a sua mão, como é sua mão. É importante entender que esse estudo, sendo o primeiro, praticamente ele é um tratado que Chopin coloca no papel como usar a mão de uma maneira moderna. É muito moderna essa maneira de usar a mão, com movimentos laterais do pulso com relação
do pulso, movimentos laterais, e não para baixo e para cima. Eu acho muito interessante fazer agrupamentos diferentes. Quais notas se agrupam com quais notas? Mas mudar isso até você conseguir achar para sua mão o que é natural. Movimento do braço também, lateralmente, porque a velocidade é muito grande. E outra coisa que ajuda muito, que eu notei no meu trabalho, em vez de fazer 4 arpejos para cima, faz 2 e muda. O que é muito difícil é a mudança. Quando você sobe, a mudança para descer. Então, eu faria 2 arpejos e muda. Então, reduzindo o tamanho dele, isso também ajuda muito. Eduardo Fontes pergunta sobre tônus muscular e falanges moles, é o que se chama hiperextensão das articulações, que eu tenho, por exemplo. Então, eu sei bastante sobre isso. Então, é um trabalho principalmente de vivência da posição da mão. O próprio fato da mão, sem tocar nada, pode tocar do, ré, mi, fá, sol, e a mão ficar nessa posição, já está reforçando. Me ajudou muito os exercícios de o que a gente chama de note tenue, que são exercícios de que você segura as notas. Então você segura do, ré, mi, fá, sol embaixo, e aí você sobe devagar uma nota e afunda de novo, nem precisa tocar. Só isso é um trabalho de conscientização do movimento da mão sem nenhum esforço. Só segurando a nota embaixo, isso já reforça. Isso, para começar, ajuda muito. Acho que uma coisa excelente para Silvana Ares, que me pergunta sobre um aluno que tenta tocar de ouvido, evitando a partitura, uma coisa excelente para fazer, faz ele tocar música de câmera com alguém. Existe material de câmera maravilhoso, mesmo para criança, e eu acho que é excelente para desenvolver a leitura. E iniciar a técnica para criança, olha, eu não conheço a Alice Botelho e a Dose do Dia, mas técnica é música, técnica e música são juntos, então é junto, junto. Técnica é a possibilidade de você fazer qualquer coisa no piano, isso que é técnica. Não é, por exemplo, poder tocar uma escala sei lá, 100 por hora. Isso é uma visão de técnica antiga e que não leva a muitos resultados. A técnica é a possibilidade de tudo fazer. Legato, por exemplo, pianíssimo, também é técnica. Lento, com controle. Tudo é técnica, é um controle. Mas isso, então, depende. É evidente que a gente quer desenvolver uma estética musical, uma estética sonora, uma ligação da expressão e dos sentimentos com o ouvido e com o corpo. Então, tudo isso é junto, tudo é técnica, na verdade. Então, procurar a beleza do som, procurar a beleza da frase, a beleza das notas, isso também é técnica. O corpo acha uma maneira de fazer. Então, eu acho que primeiramente está o som. Sobre peças barrocas, Maria Adriana me pergunta sobre Bach. Eu tenho muito a dizer sobre isso. Eu sugiro que você venha no dia 10 de novembro no quarto Performa Claves. Desculpa, foi cortada. Eu estava falando sobre as peças do barroco de Bach. Maria Adriana pergunta sobre legato, sobre articulação. Então, eu estava dizendo a ela que eu sugiro, eu acabei de fazer um CD Bach. Eu estudei muito a questão, há mais ou menos uns 2 anos agora, e tem muitas coisas a dizer sobre isso. Então, eu sugiro que você venha ao quarto Performa Claves. Eu vou falar sobre isso dia 10 de novembro, na Unesp, em São Paulo, se você puder. E também ouvir grupos barrocos, não de keyboard, não de piano, fazendo o clavecin, cravo, né? Seria muito bom você ouvir obras vocais e obras de instrumentos, viola da gamba, etc. Porque é aí que você vai
entender melhor o estilo. Realmente as notas, a minha visão mudou completamente a partir desse projeto que eu fiz. Barroco é singularidade e irregularidade. E a ideia de usar metrônomo, a ideia de tocar mecanicamente Bach, é completamente contra o estilo barroco. Então, a articulação também, ela vai nesses moldes. Em geral são células mais curtas que são ligadas, e praticamente não, é mais uma questão de intenção e de direcionalidade. São raras as ligaduras. Então, bom, desculpa, mas é difícil em pouco assim dar uma ideia do que vem a ser. O tema é vasto. Maria Adriana pergunta também para uma pessoa que se formou no técnico, deu muitas aulas, não toca mais, por onde começar? Eu acho que por onde recomeçar, vamos dizer, né, Maria Adriana? Por onde recomeçar por uma peça que você ama? Comece por aí. E que você tente fazer música. Eu acho que isso é o mais importante. Independente da dificuldade ou não da peça, pode ser uma peça simples, mas pela beleza, vá pela beleza, vá pelo teu ouvido. Maria Adriana também pergunta sobre escolas. Existem várias escolas de técnica pianística, russa, alemã, italiana, francesa. É verdade. Eu acho que o que é importante é cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa tem a sua especificidade. Eu acho importante conhecê-las todas, tem outras inclusive, e conhecê-las todas e procurar o que funciona para você, no sentido do que soa bem. Isso é o mais importante. A divisão de clássico e popular realmente é absurda. Houve um tempo que nunca teve essa divisão. Quando a gente pensa sobre Chiquinho Gonzaga e o Nazaré, então não tem muito essa divisão. Existe música boa e existe música não boa. É isso que eu tenho em mente. Se você gosta, então faça. Sobre o concerto 488 Allegro, Maria Adriana pergunta sobre uma passagem, se faz com a mão direita ou se faz com as duas mãos. Eu diria o seguinte, existe eu diria para você ler o prefácio que Debussy escreveu para os estudos. É um belo texto, pequeno, curto. Ele diz que do ponto de vista dele pode tocar com o nariz. Por isso que ele não colocou nos estudos um só dedilhado. Eu tenho essa visão, tem escola italiana, escola alemã, que é completamente contra isso. Mas eu acho que se soa bem, depende do que você procura, você consegue com as duas mãos. Eu acho que primeiro que acho que não é necessário, mas eu também não estou aí para ver como é que você está fazendo. Então, tenta com uma mão e tenta com duas. E depois você tenta uma se influenciar da outra, uma maneira se influenciar da outra. O importante é você conseguir uma maneira que funcione para a frase, funcione para a textura, funcione para o texto musical, para o discurso musical. Isso é que é importante. Se é um ou dois, pouco importa, porque se eu fizer dois e conseguir com duas mãos e conseguir que isso soe fluente e fazendo parte do discurso musical, então não tem problema. Essa rigidez não tem por que estar. Agora, eu não posso te dizer se faz este ou este, porque eu não estou aí para ouvir. Então, é o teu ouvido que tem que julgar. Faça a experiência grave, e aí você vai ouvir. Boa sorte.